Olá, bem-vindos todas e todas. Hoje nós estamos com uma live muito legal. Pessoal, todos bem-vindos. Eu estou chamando aqui já meu convidado. Ai, que bacana. Ele está entrando. Olá, Cláudio, bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo. Legal, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Imagina. Ficamos felizes do senhor ter aceito o nosso convite para falar sobre Tá um bom, tema tão importante. legal. Então aí, vamos conversar, vamos ver de que forma aí a gente pode contribuir, né, com as pessoas que forem assistir aí essa live agora ou depois. Sim, então tá bem. Pessoal, né, nós temos uma caixinha de perguntas aqui, tá? E vocês podem estar enviando as perguntas aqui durante a live ou então estar seguindo o professor Cláudio, Cláudio Rico, nas suas mídias sociais, tá bom? Então, professor Cláudio, fale-nos um pouco sobre como o senhor tem aplicado os seus conhecimentos e como funciona a sua mentoria de estudos. Tá legal. É, hoje eu tenho trabalhado praticamente, quase que exclusivamente com isso, né? Com a mentoria de estudos, principalmente para estudantes do ensino médio e, em particular, para quem vai fazer o vestibular. Tá? Então, eu sou professor há 38 anos, então estou em sala de aula há bastante tempo, né? Acho que eu tenho mais tempo de aula do que você tem de idade, né? Com certeza. Eu tenho E, 29. então, e é claro que a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a gente vai aprendendo coisas, né? Vai ganhando experiência. E, enfim, eu sempre fui professor de história, sempre participei, né, da vida dos estudantes como professor de história, né? Procurei ajudar, né, principalmente no ensino de história. E nos últimos tempos, nos últimos 5 anos, eu fui buscar alternativas com relação a essa situação. Eu dava aula principalmente em cursinho pré-vestibular, ou em alunos de terceiro ano, né, que farão e fazem normalmente o vestibular, né, e eu comecei a me preocupar em encontrar uma nova maneira de ajudar os alunos. Normalmente, num cursinho pré-vestibular, independentemente de qual seja, né, de qual sistema, qual seja a apostila, é muito comum que existam dois professores de história, principalmente num cursinho. Às vezes, no terceiro ano, isso acontece também, né? Dois professores. E, normalmente, um dá a parte de história do Brasil, o outro dá a parte de história geral. É o mais comum. Tá? E aí você percebe, né, que os alunos têm 10 matérias diferentes e você não dá nenhuma matéria, você dá metade de uma matéria, né? Do meia matéria. Mas o cursinho funciona assim, e está tudo bem, né? E cada professor faz a sua parte, né? Tem 3 professores de matemática, às vezes 3 professores de física, e é assim que funciona. Tá? Mas como eu te falei, chegou um momento em que eu fui procurar alternativas com relação à preparação do estudante. E aí eu encontrei um negócio que eu não conhecia, né? Chamado coach, né? O coaching, o processo. Tá? E aí eu comecei a procurar saber melhor o que era, estudar, né? Eu fiz 3 cursos de coaching, um curso básico, um curso de coaching vocacional e um curso de coaching educacional. E é claro que outras leituras, né, com relação à psicologia da educação, a comportamento, particularmente a comportamento do adolescente. Mais recentemente, eu fiz 2 cursos de disciplina positiva, que é uma filosofia de educação parental, né? Normalmente psicólogos ou pais e mães, né, buscam essa filosofia para entender melhor a sua relação com os filhos, mas não era muito meu caso era entender a relação com os alunos, entender principalmente os adolescentes. Então, eu peguei um pouco daquilo que eu aprendi no coaching, daquilo que eu aprendi com a disciplina positiva, e um pouco da minha experiência com o pré-vestibular, né, e criei um modelo. Na verdade, eu estou criando um modelo, né,
ele está em constante criação, ele está em constante desenvolvimento. Cada vez que eu converso com um aluno, e diariamente eu converso com alguns alunos, né, atendo alguns alunos, no sentido de fazer o planejamento para o vestibular, eu aprendo outras coisas, né, e vou agregando esse conhecimento aos atendimentos seguintes. Né? Então, assim, é um processo. Assim como a preparação para o estudante é um processo, né? O próprio professor, o próprio coach, o próprio mentor, né, ele vive essa situação dentro de um processo. Eu tenho convidado colegas professores com esse argumento. Né? Tentem fazer aquilo que eu faço, venham saber como fazer aquilo que eu faço. Né? Por quê? Porque eu gosto muito, eu acho muito importante no sentido de ajudar o aluno nesse ano, né, que é um ano bastante desafiador. O estudante sempre tem os seus desafios, né? Sempre tem aí suas dificuldades, mas esse é um ano de cursinho, um ano de vestibular, é um ano no qual a pressão sobre ele é muito grande. Né? E normalmente é uma pressão que a maior parte do estudante nunca sentiu. Né? Para grande parte dos estudantes, principalmente estudantes de classe média, média para cima, né? Às vezes o vestibular, escolher a carreira, a forma de estudo, né? São as primeiras grandes decisões que ele tem que tomar na vida dele. Né? A gente sabe que em outras situações não, a gente sabe que muitos jovens começaram a trabalhar muito antes do vestibular, muitas crianças começaram a trabalhar, infelizmente, antes do vestibular e tomaram decisões importantes. Né? Mas para um setor da sociedade, o ano de vestibular ele é um ano decisivo. Né? Então, é um pouco isso, sim, a minha trajetória um pouco mais antiga, né, resgatando ali as aulas, né, e chegando até a esse trabalho presente. Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor costuma também ensinar outros professores essa forma de aplicar as suas técnicas de coach? E também eu quero dar um bem-vindo aqui, porque muitas pessoas estão chegando. A Cláudia chegou, a Patrícia. Bem-vindos, pessoal. O Felipe Fermino, Júlio Campos. Bem-vindos. Vocês podem deixar suas perguntas aqui na caixinha de perguntas, tá? Então, na verdade, eu estou começando esse mês aqui, né, uma primeira turma. Eu já tinha feito uma turma experimental, né, e eu estou começando uma primeira turma de mentoria. E nessa turma, a ideia é exatamente essa. Né? A ideia é mostrar para o professor uma outra possibilidade, né, de atuação, mostrar para o professor uma outra forma que ele possa ter para ajudar o seu aluno. Né? Eu digo assim, eu durante muito tempo, e eu acredito que todos os professores fazem isso, na melhor das intenções, eu durante muito tempo, sempre que eu pude, eu dei dicas de estudo para os alunos. Né? Procurei dar dicas no sentido de fazê-los aproveitar melhor a minha matéria, a minha aula, o estudo da história e etc. E depois que eu fiz os cursos de coach, depois que eu passei a estudar um pouco mais sobre psicologia da educação, ler um pouco mais, né? Eu não fiz nenhum curso de especialização, mas algumas leituras nesse sentido, né? Eu comecei a perceber que as dicas, elas são muito genéricas, né? Às vezes a gente até pode considerá-las como positivas, mas elas são muito genéricas. Então você fala para todo mundo, você fala para uma sala que tem 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos, uma sala de cursinho pré-vestibular pode ter 70 alunos, 100 alunos, 120 alunos, tá? E mesmo no online, no presencial já era assim, né? Pelo menos em grandes cidades, você tem cursinhos pré-vestibular que numa sala de aula tem 120 alunos, é normal, né? E aí, você para pensar, é uma coisa meio óbvia, né? Os alunos são todos iguais? A resposta é não. Enquanto pessoas, eles são iguais? A resposta é não. Eles têm as mesmas habilidades? Não. Né? As mesmas competências, os mesmos desafios? Não. Um aluno de cursinho, todos eles têm o mesmo objetivo? Se você achar que o objetivo é entrar na faculdade, tudo bem. Mas um quer fazer medicina, o outro quer fazer letras, o outro quer fazer engenharia, né? O outro quer fazer jornalismo.
um quer fazer numa faculdade pública aqui de São Paulo, outro aí no Rio de Janeiro, né? Ou alguém prefere uma federal, que o acesso é pelo Enem, né? E são vestibulares diferentes, onde as matérias têm pesos diferentes, né? Então, eu acabei trocando a ideia de dica por orientação. E essa orientação, ela é uma orientação personalizada, exatamente a partir dessa mentalidade, né, de que os estudantes, os alunos, eles são diferentes, eles têm potenciais diferentes, eles têm desafios diferentes e eles têm sonhos diferentes. Então, esse grupo que eu formei, né, de professores que querem aprender essa atividade, é exatamente para colocar em prática, né, essa forma de ajuda, essa forma de atendimento, né, essa forma de acompanhamento, de preparação, né, do aluno para o vestibular. A gente vê professores mais antigos, tem professor mais antigo que eu, ou às vezes com menos idade do que eu, mas com uma mentalidade mais antiga, e que diz assim, põe a bunda na cadeira e estuda, né? É só estudar que você passa, faz o seu melhor que você... E não é tão simples assim, né? A coisa é mais complicada. Tanto por aquele primeiro aspecto que eu citei, no sentido de ser muitas vezes a primeira grande decisão, um ano muito desafiador, né? Como da pressão que o aluno sofre, né? Independentemente se é a primeira grande decisão ou não, nesse ano de vestibular, porque não há dúvida, né? O aluno que está preocupado com o vestibular, preocupado em fazer uma universidade, em ter uma carreira, né? Ele está preocupado com o futuro dele, né? De alguma forma ele está preocupado em mudar o futuro dele, muitas vezes preocupado em mudar o futuro da família dele, né? Então é um momento importante. E é legal quando, né, o professor ele tem essa percepção, né? Ou seja, beleza, eu quero ensinar para ele a minha matéria e eu vou fazer o melhor. Ótimo, sem problema nenhum, tudo muito bom, né? Mas se você quer preparar o estudante, né, de uma forma diferenciada, né, de uma forma especial, ou seja, cuidando dele, né, aí a preparação ela tem que ser personalizada. E esse curso que eu estou fazendo, inclusive, eu não chamo ele de coach, né? Por quê? Porque eu tenho 3 formações de coach, mas eu não estou preparando os professores para que se tornem coaches, né? Então, eles não farão um curso básico, eles não aprenderão, né, o coach como um todo, é uma coisa um pouco mais complexa, né, que demandaria algo um pouco maior, né? Por isso é um curso de mentoria. Né? Então, apesar de eu atuar como coach e coach-mentor serem coisas com diferenças, tá? Nesse caso, a gente tem o mesmo objetivo. Tá? Então, eu criei uma metodologia de coach de pré-vestibular, tá? E eu ensino isso dentro de um padrão que é um pouco diferente, né? Mas que é de mentoria de pré-vestibular. Tá? Pegando conhecimentos variados. Né? E como eu te falei, pegando tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu li, né? E a minha experiência de 38 anos dando aula. E é interessante, né? Você fica assustada, você dá risada quando eu falo 38 anos dando aula, porque desses 38 anos dando aula, 34 são em cursinho pré-vestibular, né? Então eu acho até que mais do que aquilo que eu estudei como coach ou outras leituras, a disciplina positiva, etc., a experiência ela acaba me ajudando muito, né? Ela joga bastante Sim. a meu favor. Não, sim, com certeza, professor. Deixa eu dar um bem-vindo aqui para mais pessoas que chegaram. Cecília Lopes, Sirmete, Rayonara, Dani Vitorino. Bem-vindos. Legal. Pessoal, lembrando mais uma vez, o Newton chegou também, professor Newton, bem-vindo. Que nós temos uma caixinha de perguntas, tá? Para incluir a participação de todos vocês. O Newton está dando boa tarde, professor. Fala, Nilton, tudo bem? O Nilton está matriculado lá no meu curso, deve estar começando a assistir as primeiras aulas. Que E bacana. tá, já é um professor que tem essa preocupação, né? Ele trabalha
ele é de Cáceres, lá no Mato Grosso, e ele já atua, né? Ele já tem essa preocupação, professor de física, além de dar aula da matéria dele, né? Ele tem essa preocupação de ajudar os alunos, acolher os alunos, de ter um outro olhar, né? E de, além, né, da boa aula de física, né, dar um suporte diferenciado para o aluno, né? Sim, E é interessante, é, porque eu acho que isso faz muito parte da nossa profissão, né? Assim, o professor, de uma forma geral, o professor, a professora, é aquela pessoa que quer ajudar, né? E, é claro, a gente está preocupado com boas condições de trabalho, a gente quer ter um bom salário, né? Hoje em dia, não existe mais aquela história antiga de décadas atrás, daquela professorinha, né, que dava aula por idealismo, né? O marido era o provedor da casa, mesmo de uma classe média, né? Ela era idealista, né? Eu acho que hoje os professores são idealistas, mas eles combinam, né, as duas coisas, né? Eles combinam esse idealismo, essa vontade de dar aula, essa vontade de ensinar, essa vontade de ajudar, né, com uma consciência da realidade no sentido material, né? Então, é, e eu penso que o professor, assim, para ele existem duas coisas que são muito importantes, né? Ter o reconhecimento do estudante é a coisa mais importante que existe. Ter o reconhecimento da família, dos amigos do estudante, né, que percebem como eles, né, têm um desempenho melhor, né, graças à ajuda daquele professor, do apoio daquele professor, e ter o reconhecimento da escola, né, onde a gente trabalha, que muitas vezes não se manifesta no sentido salarial, mas que seria justo, né? Então, quer dizer, alguns professores olham a atividade da mentoria, inclusive, como uma possibilidade fora da escola. Porque você pode atuar com a mentoria de diversas maneiras, né? Você pode continuar trabalhando na escola onde você está, trabalhando com os alunos que você já tem, né? Potencializando os seus alunos, potencializando a sua escola, né? Ou você pode continuar dando as suas aulas, boas como sempre deu, né? E criar aí uma clientela de como se fossem alunos particulares. Né? Então, muitos professores, não é o nosso caso, né? No caso de história é mais complicado. Né? É difícil um aluno que quer aula particular de história, é um número menor. Né? Mas você pega assim, professores de matemática, professores de redação, né, das ciências exatas de uma forma geral, é uma coisa bastante normal, bastante comum, né, você ouvir dizer, né, que o professor dá aula particular, ou que um aluno quer ou precisa de aula particular, né? É uma coisa assim, eu ouço isso desde que eu era estudante, e faz tempo. Né? Eu tive aula particular quando eu era estudante, tinha professor que dava aula particular. Né? E o dar aula particular nada mais é do que uma forma do professor ter um ganho extra, né? Fazer um atendimento a um estudante fora do ambiente tradicional de trabalho, que é a sala de aula. Né? Então, as pessoas que querem conhecer a mentoria de pré-vestibular e estão vindo, né, entender como é que funciona, aprender como é que funciona a mentoria de pré-vestibular, elas têm perspectivas diferentes na verdade, elas têm possibilidades diferentes. Né? E eu vou chegar num dos últimos módulos do meu curso, eu vou trabalhar, inclusive, com essa ideia. Né? Ou seja, e agora? Né? Onde é que a gente coloca isso em prática? Né? Apesar de que, como eu falei, o caso do Newton que está aqui, né? Ou da Fernanda aqui de matemática, que chegou aí agora. A Fernanda sim. foi minha aluna há 15 anos atrás, 15, Fê, não lembro, né? E hoje está fazendo o curso lá comigo. E é assim, a gente, alguns alunos desse curso, né, já sabem ou já têm uma ideia como é que vão aplicar a mentoria, né, onde vão aplicar a mentoria. Mas eu acho legal, no último módulo, né, apresentar algumas possibilidades, né, de atuação, né, a partir desse conhecimento que vai ser a mentoria. Sim, que bacana. Eu tenho certeza que muitas pessoas também estão interessadas aí em saber mais.
Deixa eu dar um bem-vindo para mais pessoas que chegaram, a Flávia Cristina, né? Flávia Cris, minha amiga, e o Ramon Alves. Bem-vindos, pessoal. Professor, eu tenho outras questões para trazer também. O pessoal está colocando aqui alguns coraçõezinhos. É, Uhum. em relação a essa mentoria, né? Eu estava pensando, porque assim, na época que eu ainda fazia graduação, eu tive a oportunidade de dar estágio em alguns colégios de elite. E aí eu percebi essa ansiedade de muitos alunos em relação. E foi muito antes da pandemia, né? Eu me formei em 2018 e tal. E na época eu via essa questão, seja por cobrança dos pais, seja por cobrança interna desses mesmos alunos, né? Chegando na época de vestibular, ou chegando na época de final de semestre. Então, nesse caso, a sua mentoria auxilia, né, de alguma forma, ela auxilia esse estudante, dá uma tranquilidade para que ele possa aplicar melhor o seu conhecimento? Ou ela é mais Então, direcionada mesmo para os professores? na verdade, eu tenho, hoje, eu dou mentoria para alguns estudantes, certo? Eu sou mentor de alguns estudantes. Hoje eu estou fazendo 3 coisas. Aliás, estou fazendo 4 coisas hoje. Hoje eu dou, mas é assim, eu vou te explicar. Hoje eu dou apenas 2 aulas por semana. Quase zero. Eu até fiquei meio assustado, né? Porque, como eu te falei, eu dou aula há 38 anos. E aí aparece um ano onde você não dá aula, né? Você fala, caramba, eu tenho 2 aulas da mesma turma, uma dobradinha, uma turma de terceiro ano, né? Mas são as 2 únicas aulas. Aí eu tenho um trabalho num grande cursinho de São Paulo, na verdade é uma franquia na cidade de Santos, que é onde eu moro, né? Que é o curso Objetivo. Eles têm 5 unidades aqui na Baixada, em Santos, em São Vicente, no Guarujá, na Praia Grande, né? E eu fui contratado pelo Objetivo esse ano para fazer esse trabalho. Então, aqui no Objetivo, eu não dou aula. No Objetivo, o meu trabalho é dar suporte aos estudantes, né, fazer a mentoria com os estudantes que se preparam para o vestibular. Tá? Então, essa é a minha segunda atividade. A minha terceira atividade são alguns clientes particulares de coaching, alunos que me procuraram, né? E aí a gente fez aí um combinado, um processo de acompanhamento, começamos a fazer um planejamento, e a ideia é uma sequência até o vestibular, né? Que foi o que eu fiz bastante em 2017 e em 2018. Tá? E a minha quarta atividade é exatamente esse curso que eu estou dando para os professores. Então, estou fazendo 4 coisas. É, cada uma delas me toma um pouquinho do tempo, né? Então, você vê, dar aula, 2 aulas só por semana, né? Tranquilo, né? Aqui no Objetivo, né? Então são 3 tardes por semana, tranquilo, entendeu? O curso, Sim. tem aula que eu gravo no final de semana, tem aula que eu gravo de madrugada, não, brincadeira. Mas não é um grande problema, né? Então, Uhum. inclusive, ainda, por incrível que pareça, ainda tenho tempo sobrando. Tá? Mas a ideia hoje esse curso é um curso para professores, né, que querem promover a mentoria como uma nova atividade profissional, né, ou como uma nova forma de ajudar o seu aluno, né, a ter um desempenho melhor no vestibular. Tá? Você tocou num ponto importante, você deu exemplo, né, do nível de cobrança, do nível de estresse que você percebeu, né, quando você fez ali os seus estágios, tal, no momento que você estava se formando e começando sua atividade profissional. E, de fato, é uma cobrança muito grande. E uma das coisas que eu sempre digo, e inclusive tem uma aula no meu curso gravada, né, onde eu digo o seguinte, e eu digo sempre para um aluno que me procura, eu não sou psicólogo, né? E é claro que, em muitas circunstâncias, uma pessoa qualquer, e um jovem também, né, precisaria de um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, e eu não sou. Eu não entro nessa seara. Agora, por outro lado, o que acontece? Na medida que você desenvolve um trabalho, que é um processo, ele é um trabalho contínuo, semana a semana, e que o aluno está envolvido, e você o orienta, né? Então você começa
ajudando ele a fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação de como ele foi a vida inteira como estudante. Sempre estudou muito, né? Colava para passar, não ligava muito, estava... E é interessante, né? É uma autoavaliação relativamente simples, mas muitas vezes um aluno não pensou sobre isso. Tá? E depois eu peço para ele fazer uma autoavaliação pessoal olhando para o estudo, né? Quais são características que você tem em termos de organização, de foco, de procrastinação, que podem interferir no seu estudo? E o aluno ele reflete sobre isso. E aí a gente vai montar uma agenda de estudo, a gente mexe no começo com quantidade de matérias, de aulas, de tempo, de exercício e etc. Mas como eu estava dizendo, é um processo que, se seguido, né, aparadas as arestas, né, tiradas as dúvidas, se feito semana a semana, o aluno vai se sentindo mais seguro, ele se sente apoiado, ele sabe que se ele precisar de alguma coisa, ele conta comigo. Né? Isso tem um efeito interessante. Qual é o efeito interessante? A redução da ansiedade. Né? Então, eu trato a ansiedade de jeito nenhum. Para tratar a ansiedade do ponto de vista clínico, tem que ser um profissional de saúde, né? Um profissional da psicologia, certo? Sim. Mas, na medida em que o aluno se sente amparado, né? Ele se sente ajudado, né? Ele sabe que pode contar com você, ele percebe que nesse processo, né, ele cresce, ele se desenvolve, né? Ele vai se sentindo mais seguro, né? E ele consegue manter a ansiedade, que é normal, todo mundo tem ansiedade no ano de vestibular. Eu costumo dizer que a ansiedade zero é quase impossível, né? Então, até existe, mas são casos excepcionais, né? Não é a maioria, tá? Mas ele consegue manter a ansiedade sob controle. Entendeu? Muito bacana, professor. Sim, ficou bem esclarecido. Agora eu gostaria de dar um bem-vindo para Francesa Avec Jazz, que é com a Jéssica, né? Marmoraria Espírito Santo, bem-vinda. Ela fica em Rio das Ostras. O professor Nilton fez um comentário aqui muito interessante, que o importante é extrair o potencial do aluno. Muito bacana. Sim. Na verdade, muitas vezes você tem que fazer o aluno perceber que ele tem aquele potencial que nem ele percebeu, né? E consequentemente, ele não usa ou ele subutiliza, né? E isso dá prazer para ele, né? Ele fala, cara, é mesmo, eu consigo, né? E, meu, isso faz uma diferença muito grande. No fundo, não só para um aluno, né? Isso faz diferença para todos nós, né? Quando você encara um desafio, quando você conversa com uma pessoa e a pessoa faz com que você tenha um estalo, você fala, puta, é mesmo, eu nunca tinha me tocado, eu consigo fazer isso, dá para eu fazer, eu consigo melhorar, né? E o adolescente tende a duvidar mais disso do que uma criança e do que um adulto. Em termos percentuais, né? O adolescente ele vive dilemas, né? A adolescência é um momento de transição. Ser adolescente significa estar no momento de transição, né? Isso não quer dizer que terminada a transição acabaram todos os problemas, é claro que não, né? Mas você tem uma maturidade maior para encarar os novos problemas, os problemas diferentes que vão aparecer, né? Então, um adolescente, nesse momento de transição, de dúvidas, de questionamentos, e que é bastante natural, né? Cada vez que ele saca, cada vez que ele tem um estalo, fala, cara, eu posso, eu consigo, puta, é verdade, eu sou bom nisso, né? Isso, né, o empodera, né? Isso dá mais energia para ele, né? Libera dopamina. Com certeza, professor Cláudio. Eu achei muito interessante ressaltar que o senhor traz essa questão da organização e do planejamento muito individualizado. E é bacana também entender que quando o adolescente passa por esse momento de autoconhecimento, ainda numa fase inicial, ainda de formação, evita que lá na frente ele comece, inicie um curso ou tranque, né? Por não se conhecer, por não se entender enquanto indivíduo.
Então é muito bacana essa questão dessa mentoria e do coach mesmo, que vai dar um direcionamento. Deixa eu dar mais um bem-vindo aqui para o Rodrigo, do Paredes a Cores. Muito bacana. Daqui a pouco a gente vai ter uma live também. Ele vai me ensinar aqui a fazer uns desenhos na na minha Ah, casa. legal. Legal. Então, mas sem dúvida, é isso mesmo, né? Apesar de que aqui mesmo, quando eu falei para você, aqui na escola onde eu estou hoje, alguns alunos, é uma minoria, alguns alunos, eles dizem isso. Então, professor, eu ainda não sei, eu não tenho certeza, né, qual é a carreira que eu quero. Tá? Quando você chega num cursinho pré-vestibular, a maior parte já sabe. E quando, no meu caso, né, nesse momento aqui, quando o aluno fala para mim, eu quero tal curso, eu não questiono. Tá? Porque, na verdade, esse papel desse momento aqui não é de questionar a escolha dele, mas de ver como que eu ajudo, né, a chegar nessa escolha, como é que ele chega ali, como é que ele supera os desafios, como é que ele, né, conquista o sonho dele. Né? Agora, tem alunos que chegam para mim e dizem, ainda não sei. Aí a gente tem que dar um passo atrás. Né? Tem que dar um passo atrás. E aí Muito bacana. é possível fazer, né? É possível fazer um coach vocacional. Né? Essa é uma possibilidade. Que foi praticamente o primeiro curso que eu fiz de coach vocacional. Muito bacana. Bem-vinda, Cida Moura. Pessoal, deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas se tem alguma pergunta já. Nós já estamos caminhando para o fim. Ainda não há perguntas, mas eu tenho certeza, pessoal, que as dúvidas, né? O professor fala muito bem, explica todas as questões. O pessoal está colocando bastante coraçãozinho aqui agora. Legal. Então, o contato do professor vai estar na live, a live vai ficar gravada. Professor, o senhor quer deixar suas palavras finais? O tempo passou tão rápido. Não, agradeço, fiquei muito feliz com o seu convite, foi um prazer participar. Eu gosto muito de falar sobre isso, né, porque é uma coisa assim que tem me empolgado bastante, eu tenho me dedicado bastante a isso, tenho procurado conhecer cada vez mais, ler cada vez mais, me conectar, né, e para mim, assim, nos últimos 2 anos, apesar do distanciamento social provocado pela pandemia, né, e um distanciamento do ponto de vista físico importante, a palavra que mais me toca, a palavra que mais eu gosto, a palavra que é muito usada na disciplina positiva, né, e eu acredito muito nela, é conexão. Né? E hoje em dia, essa é uma palavra, hoje é uma palavra que ela tem que ser explicada, por incrível que pareça, né? Porque como a gente está trabalhando muito remoto, aulas online, aulas remotas, às vezes você fala em conexão e a pessoa pensa na conexão na internet, né? Se você tem Wi-Fi, e na verdade não. É a conexão pessoal, né? É olho no olho, é a identificação, é você ouvir, né, o que o aluno tem para falar, né? Então é a conexão não no sentido tecnológico, né, mas no sentido pessoal. E é uma coisa assim que eu valorizo muito, muito mesmo, né? Então é muito importante que os professores, de uma forma geral, façam essa mentoria ou não, né? Estejam sempre atentos a isso, sempre preocupados com isso. Como é que eu me conecto, né, com os meus alunos? Né? Porque a gente tem alguns dilemas, né? Eu tenho que dar matéria, eu tenho que terminar o conteúdo, eu tenho que manter a sala em ordem, manter a disciplina, né? E às vezes isso acaba superando a preocupação com a conexão, né? Então, eu acho que fica um recado, né? Fica aí um chamado, né, para que a gente reflita um pouco mais sobre essa conexão, né, que nós professores temos com os alunos na sala de aula, seja ela presencial ou virtual. Com certeza. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pessoal, até a próxima. Fiquem bem, queira bem e o resto vem. Tchauzinho. Legal, tchau, tchau, obrigado.